Muito bem, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro 7, nosso encontro ao qual buscamos o estudo de um livro, de uma temática sobre o Espírito Santo ou sobre o Reavivamento e Reforma. E hoje, em nosso Encontro 7, nós vamos ter o nosso querido orador e nosso ancião, irmão Genivaldo. Nesse momento, antes de nós iniciarmos, então, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, aqui estamos nesse momento. Sabemos que não é fácil acordar pela madrugada, mas tomamos essa decisão e queremos que o Senhor use cada um aqui que estiver participando com suas contribuições. Nosso objetivo, Senhor, é estar mais próximos do Senhor, começando o dia de uma maneira coletiva, lembrando que temos um Deus Todo-Poderoso ao qual quer que nós nos aproximemos dele, que é o Senhor. Portanto, use o Genivaldo para ser o orador aqui, para coordenar a discussão sobre a temática proposta. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, querido, até 5h30 o tempo é seu. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo alto, baixo? Tá, para mim tá legal aqui o som. Temos aí o Renato também, né? Não sei se eu não estou conseguindo ver o Renato aqui. Não, mas tá vendo agora? Agora sim. Você está usando o celular, Genivaldo? Estou com o celular. Tá, então você faz assim, ó, com o seu dedinho você vai na tela e joga da direita para a esquerda, assim você vai ver todo mundo. Tem que ser da direita para a esquerda, senão dá errado. Conseguiu? Tá vendo alguém? Não, coloquei da direita para a esquerda, mas não tá. Não, mas, o problema é eu aqui. Eu vou ficar assim meio de canto mesmo, tá? Não tem problema, Renato. De perfil aí, porque... Sem problema. Tenta, Genivaldo. Joga assim da direita para a esquerda, assim, ó, arrasta que você vai ver toda a galera aí, né, enquadrada ali. Não, o senhor diz arrastar a minha imagem, né? Você pega assim, você tá vendo provavelmente outras pessoas na tela. Então você pega assim, ó, o dedo e arrasta da direita para a esquerda, no meio da tela, assim, no canto, da direita para a esquerda, no meio da tela, no canto da direita para a esquerda. Aí você vai ver o restante do pessoal. Ah, beleza. Foi? Foi. Ah, maravilha. Eu estava arrastando na parte de cima. Ah, então tá explicado. Vamos lá. Tem alguém aí que eu não conheço? Essa moça é minha mãe, a Silvana. Ela sempre tem estado conosco. Tudo bem? Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, bom dia. Já estou acordado desde a 1. Está trabalhando, então? Estou trabalhando. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, ele está ali no... Olha Isso, só. eu acho que ele está dentro de daquele tratorzinho que eu esqueci o nome. Eu estou na gabine do guindaste. Ah, tá no guindaste. Se atrapalhar alguma coisa aí, eu desligo, tá? Não, tá 100%. Não tem muito barulho aí, não? Não. Nenhum barulho. Então tá feito. Então, um bom dia a todos. Este livro, na verdade, ele foi me dado, acredito, tenha sido a primeira visita do pastor Rufino com a esposa a um membro da igreja aqui em Nova Brasília. E na ocasião nós conversamos e o pastor falou a respeito do livro. Eu já tinha lido algo meio parecido, mas essa apostila completa do livro a respeito do reavivamento, falando do Espírito Santo, eu não tinha ainda. E o pastor, então, nos passou o livro na primeira visita dele aqui em Nova Brasília. E eu e a esposa já fizemos tudo, já lemos todo o livro. Bom dia, meu amado Gé, tudo bem? Bom dia. Deus o abençoe. Amém, Deus abençoe você também. E então, depois que o pastor nos passou esse livro, eu e a esposa, nas manhãs, nós fizemos toda a leitura dele. E o que me cabe hoje é a questão do capítulo 4, a página 61 até a página 70.
Eu gostaria da ajuda dos irmãos também, para que eu não fique falando sozinho, ou lendo, ou mostrando o meu ponto de vista, mas que nós todos conversássemos a respeito do assunto, porque o Espírito Santo, ele fala a todos, mas é uma experiência pessoal, acredito eu, né? E como ela é uma experiência pessoal, eu vejo que o assunto pode ser abordado de uma forma um pouco mais ampla, visto que cada um tem a sua participação, o seu contato com o Espírito Santo. E eu confesso que eu já estudei muito e já ouvi muito a respeito do Espírito Santo. E uma vez eu estava ouvindo um sermão, estava participando em uma igreja, e eu notei muito a pessoa que estava falando a respeito, no sermão dele, ele falava muito sobre o Espírito Santo e o contato que nós devemos ter com ele. E eu achei muito interessante. A partir daquele momento, eu comecei a falar mais com o Espírito Santo e entender que é ele que está constantemente conosco, nos consolando, motivando e nos orientando quanto ao caminho que nós devemos seguir. Agora, que mudanças podemos esperar? E a primeira pergunta é: que vantagem obtemos através de uma vida cheia do Espírito Santo? Essa primeira pergunta, ela é uma pergunta ampla, porque que vantagem? Eu acredito que são várias vantagens que nós obtemos, e acredito eu que a maior delas é de termos o Consolador, um tipo com um pai, como Jesus Cristo esteve aqui. Então, Jesus subiu e deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que ele nos levasse, nos mostrasse toda a verdade, nos direcionasse para o caminho em que nós devemos andar, para obtermos também o sucesso e a vitória, assim como Jesus obteve. E a vantagem que nós obtemos através de uma vida cheia do Espírito Santo é sermos usados por ele e, através dele, motivarmos outras pessoas para também conhecerem Jesus, o Salvador da humanidade. E agora, o que nós perdemos quando não oramos pelo Espírito Santo? Na verdade, quando Jesus subiu e disse que enviaria outro Consolador, esse Consolador veio com a subida de Jesus, ele está presente na vida dos filhos de Deus hoje, e se nós não solicitarmos a presença dele na nossa vida, nós acabamos não tendo eficácia nenhuma, porque o Espírito Santo é que nos conduz. A própria Bíblia nos fala que ele é que nos conduz a toda a verdade. Então, nós vamos perder praticamente a salvação se nós não entendermos isso, de que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Ele revela Jesus Cristo para a nossa vida também. Na hora que vocês quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade e podemos falar juntos. Tá bom. Eu queria, assim, comentar, Genival, já logo de início, né? O capítulo 4, ele fala a respeito do título que você já citou, que mudanças nós podemos esperar. E é muito triste a questão ali ele é bem direto, o pastor Helmut, né? Ele diz ali sobre a questão de comparar o cristianismo carnal e espiritual, algo que nós já tínhamos conversado anteriormente, nos capítulos anteriores. E ele diz assim, qual que é a desvantagem de você, quais são as consequências, a desvantagem de você ser um cristão, um indivíduo carnal. E aí, logo na primeira linha, ele esboça dizendo assim: nesta condição, o indivíduo não está salvo. Isso é muito triste, porque é mesmo que viver uma vida à toa, né? Sem sentido, sem direcionamento, e eu confesso para vocês que eu já me senti assim como um cristão carnal. E pode ser que, quem sabe, às vezes, alguém que esteja nos assistindo agora, ou você e eu que temos estudado, temos percebido o quanto nós estamos aquém daquilo que Deus quer para nós. Pode ser que estejamos ainda sentindo como cristãos carnais. E essa apostila tem nos feito, de maneira sublime e singela, um convite
ainda há tempo. É possível sermos espirituais se nós permitirmos que o Espírito trabalhe no nosso coração. E outra coisa triste também é de que por esse fato, o Cristo não habita no coração da pessoa e pior ainda, por conta disso tudo, ele não vai receber poder para trabalhar na obra de Jesus, né? Isso é triste, é lamentável, mas pode ser revertido. Isso é maravilhoso, é uma notícia boa também. A notícia ruim vindo com uma notícia boa, né? Mais alguém gostaria de comentar? Obrigado, pastor, pelas considerações ali. E um ponto importante também que eu percebi naquela lista ali, a comparação entre o cristão carnal e o espiritual, é que o amor de Deus não está presente nessa pessoa. Então, como o pastor falou, o ser humano não está salvo, o poder do pecado permanece na vida, Cristo não habita na pessoa, a pessoa não recebe o poder para testemunhar sobre Cristo, o amor de Deus não está presente nessa pessoa. Então, é uma pessoa perdida, pessoa sem futuro, e acredito que todos passam alguns momentos difíceis como pessoa entre esse relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. E perceber que você está nessa situação, acredito ser muito difícil, muito ruim, porque você fica vivendo uma vida sem esperança. E viver sem esperança, eu vejo que é uma vida sem futuro, sem propósito. Mas graças a Deus, mesmo tendo esses pontos carnais aí, hoje, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo ainda está presente e à nossa disposição. Então, ainda há tempo se estivermos em algumas dessas situações, ou vivendo alguns pontos com essa dificuldade de obter o Espírito Santo, ainda temos condição. Temos condição de termos o poder a nosso favor, um Espírito disposto a nos ajudar para estarmos num relacionamento fiel com Jesus. É o caso de Laodiceia, né? Laodiceia, assim. Ok. É importante que pensar ali numa situação, pastor, a pessoa tem apenas habilidades humanas para perdoar e não guardar rancor. É interessante que mesmo você não tendo o Espírito Santo, você ainda possui algumas habilidades. Nós possuímos. E pode ser que nós entremos um pouco em confusão achando que possuímos o Espírito Santo, mas na verdade estamos utilizando apenas as nossas habilidades humanas ao invés das habilidades que o Espírito Santo coloca na vida das pessoas. Agora, o cristão espiritual. O texto diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Algumas considerações, pastor? Fique à vontade. Tenho sim. Me chama a atenção aqui de que ele leva pela linha com relação a um cristianismo assim, cujo efeito é carnal, né? De que não devemos esperar que isso diminua. Infelizmente, a igreja, ele mesmo coloca aqui, temos que estar ciente que a falta do Espírito de Deus vai crescer e se multiplicar.
nas famílias que compõem a igreja, né? Então, o cenário não é muito positivo no tempo do fim. É um cenário um pouco negativo. Mas, lógico, haverá sim aqueles que vão querer e querem buscar uma experiência plena, que é a experiência de um cristianismo espiritual, como você citou ali o texto anterior de Efésios, capítulo 3, né? Isso é maravilhoso. Aí a gente vê problemas, por exemplo, como ele coloca ali na outra página, na vida dos jovens, na vida da congregação, as gerações estão falhando, e ele coloca de que essa falha, né, que é, na verdade, o mesmo ponto que ele coloca ali no primeiro capítulo do livro, quando ele para meditar nas montanhas de Underground, é, na verdade, uma experiência pessoal que não existe, ou está sendo ausente ou falha com relação ao Espírito Santo. É por isso que nós estamos falhando, ou quem sabe, se a geração anterior falhou, ou se outras gerações falham, é tudo porque nós não nos submetemos ao Espírito Santo, né? Então, ainda há tempo de reverter esse quadro. Mas alguém gostaria de... Irmão Gero? Amados, tem um parágrafo aqui na página 63 que me chama muito a atenção, já desde quando eu li a apostila pela primeira vez, que diz: cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os fiéis manifestam sua bandeira. Perdão, os infiéis manifestam sua bandeira. Quer dizer, eles já, abertamente, eles já expõem a quem que eles servem e qual é o estilo de vida deles, né? Então, todo mundo já sabe. O cristão morno engana ambas as partes. O que diz que engana ambas as partes? O que engana quem está na igreja, né? E engana aquele que está na igreja achando que ele não é mundano, e engana aquele que é do mundo, pensando que quem é do mundo acha que ele é um verdadeiro cristão. Aí continua dizendo: nem é bom mundano, nem bom cristão. Agora, olha que perigo isso. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode fazer. Então, veja, o perigo de não sermos nem bom cristão e nem bom mundano. Nós somos nós, não, né? Eu quero dizer o cristão carnal. Sim, e nós se estivermos nessa situação, obviamente, né? Voltando atrás aqui a minha colocação. Então, nós temos que nos colocar numa situação onde nós corremos esse risco, caso venhamos a ser cristãos carnais, porque nós passamos a ser uma ferramenta importante na mão de Satanás, né? E o Genivaldo falou uma coisa ali muito importante, né? Quando ele disse assim, ó, esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão, muitas vezes age conforme as suas próprias habilidades, achando que é o Espírito Santo que está, de uma certa forma, me inspirando, no entanto, não. Então, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim muito preocupado, e ao mesmo tempo pedindo misericórdia para Deus. Digo: Senhor, será que eu me encontro nesse núcleo de pessoas, núcleo de cristãos? Será que eu faço parte desse tipo de pessoas que agem mais por conta própria do que guiado pelo próprio Espírito Santo? Então, amados, ser ferramenta na mão de Satanás, porque ainda diz assim, ó, ele serve-se desse tipo de pessoa para fazer um trabalho que nenhum outro pode fazer. Então, o inimigo ele não precisa de outro tipo de pessoa para enganar. É esse tipo de cristão que ele precisa. Então, isso realmente é muito sério. Nós temos que estar voltado a cada dia buscando a misericórdia de Deus para esse sentido, para que não venhamos a cair nessa armadilha aqui, né? É isso mesmo. Vale, obrigado, irmão Gero. Mudando a página ali para 64, dando continuidade a esses pontos de vista aí, tem a questão dos cristãos carnais e conservadores,
que eles tendem a criticar. O texto diz que isto não é bom. Mesmo que tenhamos que falar dos mandamentos de Deus, devemos, ao mesmo tempo, entender que a mudança verdadeira parte do interior da pessoa. E um ponto de vista que me chama a atenção também é a mudança de comportamento conforme a vontade de Deus, de forma pessoal. Nós somos, às vezes, tentados a olhar para as pessoas e querermos que elas mudem, porque nós achamos, conforme a nossa análise, de que elas não estão no caminho que deveriam andar, mesmo sendo efetivas na igreja, precisariam ter uma mudança. E, de fato, pode ser que elas precisem de mudança realmente, mas eu acho que a mudança na igreja ela tem que começar por nós, porque nós, a partir do momento que estejamos olhando para os outros, né, talvez de forma até crítica, mesmo sendo um cristão conservador, não vejo isso com bons olhos, porque nós acabamos de olhar para os outros e não olharmos para nós mesmos, e necessitarmos de uma mudança, porque nós necessitamos diariamente de mudanças. Então, a parte crítica de olhar para os outros e achar que eles precisam mudar, eles precisam, mas essa mudança ela deve partir de nós, né? Essa é individual. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E vem ali uma outra questão, a questão dos liberalistas também, né, que fazem parte do seio da igreja. Eles tendem a encarar as coisas de maneira frívola e se adaptar aos costumes mundanos. E Deus também não concorda com isso. E eu tenho percebido, infelizmente, né, que esses costumes mundanos, e eles estão vindo de várias maneiras, de vários lados, e isso está confundindo a cabeça, e existe uma preocupação com relação a isso, não de olharmos para o outro para criticar, mas a preocupação de que a igreja esteja perdendo a sua essência, não na palavra, mas nos costumes. E nós estamos perdendo muito nisso. Onde isso vai dar, eu ainda 100% de uma resposta eu não tenho, mas eu vejo que isso abala as estruturas ou a estrutura de nossa igreja. Agora, como os irmãos entendem essa situação? Eu compreendo que infelizmente, isso é profetizado, né? O Helmut, ele coloca isso como a letárgica, superficial, forma mundana de o ser humano procurar agir. Eu creio que, como cristão, eu não tenho direito de dizer assim, olha, tem coisas que Deus não liberou que a gente pode fazer. Também não posso dizer, tem coisas que estão liberadas que nós não devemos fazer, né? A gente não pode ir para um lado nem para o outro, a gente tem que ir pelo que está escrito. E quando estamos no que está escrito, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, é uma linha bem tênue. Mas se eu me colocar como aquele que tenta viver sem querer ficar forçando o outro a fazer alguma coisa, eu acho que eu estou indo para um bom caminho. A partir do momento que a gente começa a ir para o lado da crítica, né? Tensão e fofoca, aí a gente já está mostrando de que lado que a gente está, né? Que é o cristão carnal. Aí não adianta nada, né? Aí a gente vai criar mais mal do que bem. Mais alguém? Obrigado, pastor. E agora, saindo um pouquinho desse olhar a respeito da igreja e de cristãos, né? Nós estarmos envolvidos como cristãos carnais ou espirituais, vem um ponto de vista que eu vejo essencial, dado por Jesus, e que já vinha sendo também colocado por Deus, porque Deus é amor. Jesus diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros.
Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É uma tarefa não muito fácil, porque quando o relacionamento vai bem, acredito que seja não tão difícil. Mas quando um relacionamento ele é quebrado por uma parte, em várias situações, o colocar em prática esse amar uns aos outros, talvez não seja tão fácil. Mas eu lembro que nós erramos com Jesus todos os dias e Jesus nos ama incondicionalmente. E esse amar incondicionalmente, ele vem tratando desse amor ágape, o amor que é incondicional, o amor de Deus por todas as pessoas. Então, esse conselho de Jesus para nós, ele tem que ser muito vivo e eficaz, amar uns aos outros. E às vezes nós não temos muitas afinidades, né? Já começando dentro do lar ou propriamente na igreja. Acredito que no lar nós temos essa oportunidade de compreender o ser, o cônjuge, os filhos e amar incondicionalmente eles. Mas talvez exista uma dificuldade maior também em relação aos membros, as pessoas que nós convivemos na igreja. Mas o amor de Deus, ele deve ser para nós um viver diário. E a minha pergunta, os irmãos acham difícil esse tipo de tratamento, o amor de uns para com os outros? Irmão Gero. Na verdade, o próprio Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, né, que amar quem nos ama é fácil, né? Ele disse que os gentios fazem isso e tal. Agora, amar quem não nos ama é o mais difícil. Aí ele deu o exemplo do próprio pai, né? Ele disse que Deus, ele manda chuva para justos e injustos, né? Manda o sol para justos e injustos. Então, Deus não abençoa só quem é fiel a ele, né? Deus abençoa todos, porque Deus ama todos. Aí ele termina a fala dele dizendo, portanto, sendo perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Mas essa perfeição é fácil de a gente conseguir? Claro que não é. É um processo que a gente tem que ir a cada dia com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não diria que não é muito fácil, não. Eu diria que é impossível. Impossível você amar alguém que você não tem comunhão, que você não tem contato, que você não tem uma certa intimidade, ou até mesmo sabendo que essa pessoa já lhe fez alguma coisa de errado. Inclusive, esse foi um tema do nosso PG na última sexta-feira. É uma coisa muito difícil. Eu diria impossível. Porque se há alguma coisa de boa em nós, se há algo que nos move a fazer algo positivo no sentido espiritual, é porque o Espírito Santo nos compele a isso. Então, eu creio, sinceramente, que se nós não vivermos uma vida em consonância com o Espírito Santo, buscando na minha comunhão diária, buscando através do meu jejum, demonstrando a Deus o meu interesse do quanto eu quero isso, né? Nós temos que querer isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, e viver uma vida e buscando a Deus de todo o coração não é de boca, não é da boca para fora. É mostrar isso nos nossos atos, nas nossas palavras, na nossa convivência, né? Buscando cada dia fazer o mundo ver em nós quem é Jesus. Então, eu entendo dessa maneira. Obrigado, querido irmão, é isso mesmo. Também concordo. Estão indo para a parte final aí, pastor. O senhor me deu até 5h30 aí para passar alguma coisa. Já estamos aí a 1 minuto dessas 5h30 aí. Uhum. E nós vamos analisar um pouquinho aí rapidinho a respeito do planejamento da estratégia da igreja adventista. E eu ainda estava comentando na classe assim que a igreja adventista ela é muito
muito rica. É muito rica nos detalhes bíblicos, nas explicações proféticas, no ensinamento bíblico como um todo. E por que parece que nós estamos ainda nos arrastando, mesmo tendo todo esse aparato de conhecimento que eu não vejo em outras denominações? Por que ainda existe uma carência em nosso meio? Uma carência em mim. E acredito que a resposta seja o que nós estamos buscando aqui nessa manhã. Espírito Santo. Entender o Espírito Santo. Compreender o trabalho dele e o que ele quer fazer na minha vida. Porque é a partir de mim que as mudanças começam a ocorrer na igreja, no seio da igreja. E esse a partir de mim é para que todos ouçam. Se todos entenderem que é a partir de mim, as coisas começam a dar certo. E aí a gente caminha no mesmo rumo que os apóstolos caminharam quando Jesus disse para eles esperarem em Jerusalém, que o Espírito viria. E eles esperaram, entenderam o propósito, amaram-se mutuamente, tiraram os seus egoísmos de querer estar uma à direita ou à esquerda de Deus, de querer ser melhor do que o outro, e buscaram juntos, como uma família, a salvação, a unidade e o Espírito Santo. Então, nós já temos todo um aparato de conhecimentos, né, para levarmos a mensagem. Toda uma organização, uma igreja muito organizada, com homens falhos, mas uma igreja muito organizada, já preparada por Deus para isso, mas que ainda tem uma carência, que ainda temos uma carência desse Espírito Santo, deste poder, dessa pessoa, para que sejamos, então, efetivos como igreja, para nos salvarmos a família, salvarmos a igreja, nos méritos de Jesus Cristo. Cada um colaborando fazendo a sua parte, no amor de Deus. Amém. Irmão, mais alguma coisa que você queira colocar? Não, pastor, pode. Então, tá bom. Nesse primeiro momento, você pode fazer oração ou pedir para alguém fazer oração para a gente ir para a próxima etapa agora, até às 6. Uhum. Então, gostaria de pedir para a mãe do pastor dirigir a oração para nós, pode ser? Mãe, você desligou o microfone. É o microfone. Ah, tá. Agora melhorou. Então, vamos agradecer por esse momento tão especial. Obrigada, meu paizinho. Conforme nós ouvimos, aprendemos, nós temos que realmente entender que o Espírito Santo é tudo em nosso viver. Amém. Temos que dar chance para isso, mas através da busca, através da mudança, através da sensibilidade em ouvir o Espírito Santo e receber na prática, buscando, implorando, porque se nós não sermos sensíveis a ouvir e obedecer e vivenciar, não teremos o Espírito Santo. Então, Pai, eu peço a santidade em nosso viver, que possamos, assim, a cada dia, encontrar em oração, em jejum, em busca e em atos o Santo Espírito. Amém. E assim possamos a cada dia vivenciar de acordo com o que o Senhor queira para cada filho sincero e fiel. Estamos já vivendo os últimos tempos aqui nesse mundo e não podemos brincar. Temos que realmente acatar a verdade e vivenciar, porque dias terríveis estão à nossa frente. E se nós não tivermos selado com o Espírito Santo, o que será de nós? Então, Pai, tenha misericórdia de nós, dos seus filhos aqui nessa terra, para que nós possamos realmente entender tudo isso e vivenciar. Obrigada por essa oportunidade. Continua conosco, por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. 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 Obrigado. Nós te agradecemos, viu, Genivaldo, aí, por aceitar esse desafio e trazer para nós aí
parte do estudo, né, ao qual nós estamos estudando juntos aí. Muito obrigado mesmo. Eu Bom, que querido, agradeço. opa, nós também. Queridos, esse é o momento, então, da intercessão, né? Onde nós vamos interceder, e é aquele ritmo que você já conhece, que funciona da seguinte maneira. Você levanta sua mão, se você quiser estar intercedendo por alguém, por uma situação, ao invés de você relatar e depois primeiro a gente orar, relatando e orando, você já vai falando, etc. E assim a gente vai fazendo, tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá. Quem gostaria de estar orando, eu vou levantar a mão, porque eu também sempre tenho alguma coisa para orar. 3 pessoas aqui. Então tá. Começa contigo, Gé, depois a minha mãe, depois eu. Vamos lá. E aí, antes de eu começar, se alguém quiser orar, eu vou deixar um tempinho ali, vamos dizer assim, em silêncio. E se alguém se sentir tocar, também pode querer orar. E aí, se não ninguém quiser, eu tomo ali os últimos minutos. Fica à vontade, Jeff. Ok, vamos orar então. Maravilhoso Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, a quem nós confiamos em nossa existência. Senhor, Tu sabes o quanto nós carecemos de uma mudança de vida. Tu sabes o quanto nós precisamos estar mais e mais perto de Ti, Senhor. Reconhecendo que somos falhos, que somos fracos, mas humildemente que nós estamos como uma parte do Teu povo, Senhor, para elevar a Ti os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos agradecimentos também por tantas bênçãos que Tu tens colocado em nossa vida, ainda que não mereçamos. Pai de amor e de bondade, aqui nós estamos nesta manhã, do primeiro dia da semana, para mais uma vez dizer que a nossa vida depende de Ti, para admitir que nós somos totalmente dependentes Teus e carecemos do Teu Espírito Santo a cada instante da nossa vida. Amém. Senhor Deus, tenhas de piedade de nós, tenhas de piedade da Tua igreja. Prepara o nosso coração, prepara a nossa vida, Senhor, prepara o nosso ser, essa caminhada até a volta de Cristo Jesus, que nós venhamos a nos firmar cada vez mais na rocha que é Cristo, Deus de amor e de bondade. Aqui estão pessoas, Senhor, que a cada manhã renovam o seu pacto contigo, de dependência, de obediência a Ti. Essas pessoas, Pai, que aqui estão participando dessa live, Senhor, que essas pessoas tenham a sua vida guiada pelo Teu Espírito Santo. Oh Deus, agora que eu quero interceder por algumas pessoas. Primeiramente, eu oro pela irmã Mari, que ontem, para a Tua honra e para a Tua glória, se decidiu, através do batismo, fazer parte do Teu povo. Pelo Deus, que aquela mulher continue firme nos Teus caminhos, que aquela mulher continue firme nos Teus propósitos e crescendo espiritualmente a cada dia. Eu oro pelo seu esposo, Senhor, está com as suas 2 pernas paralisadas na cama. Até semana passada ele estava caminhando com certa dificuldade, mas ele estava caminhando. Agora, Senhor, ele está definitivamente sempre bem caminhando. Pai de bondade, não sabemos se é problema de coluna, conforme disse o médico, não sabemos do que se trata, mas sabemos, Senhor, que ele precisa desesperadamente da Tua ajuda, Pai. Estendas as Tuas mãos sobre aquele lugar e, sobretudo, também sobre o coração daquele homem, o esposo da Mari, para Cláudio, para que ele também tenha uma experiência contigo, Senhor, para que ele venha Te aceitar, para que ele venha entender que só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Amém. Senhor Deus, eu oro também pelo irmão Neves, pela Neuza, e ontem também se decidiram pelo batismo lá no quadro da capela. Pessoas com quem já estudamos as profecias do Apocalipse, pessoas que estão decididas, já estão frequentando a igreja.
mas que eles continuem firmes nesse propósito, Pai. Na terça-feira à noite estaremos retornando lá para dar prosseguimento à questão doutrinária, mas, por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue agindo naqueles corações para que eles não venham lá, de uma certa forma, se desanimar ou de repente, ser envolvido com outro tipo de doutrina, mas que eles se mantenham firmes no seu propósito. Abençoe a igreja do quadro da capela, Pai, que aquela igreja seja uma referência de evangelismo naquela comunidade, para que ela venha crescer, assim como as demais igrejas do nosso distrito. Oh Deus de misericórdia. Abençoe também a campanha do livro, Pai. Abençoe também o impacto, esperança, Senhor Deus, na distribuição do livro do Grande Conflito, que as pessoas possam também ser transformadas ao receberem esse precioso presente. Deus de misericórdia, abençoe a minha esposa, abençoe a minha sogra, meu filho, abençoe as nossas famílias. Amém. Que nós carecemos tanto nesses últimos dias que estamos vivendo, Senhor. As nossas famílias precisam tanto da Tua proteção, porque são bombardeadas de todas as formas, de todos os lados, tantas coisas que têm interferência direta na nossa vida, mas que essas interferências, Pai, não sejam páreos para chegar ao ponto de nos confundir em alguma coisa, mas, sobretudo, que a verdade que nos liberta, que é Cristo Jesus, possa estar ativamente atuando em nossos corações. Amém. Oh Deus de amor, Deus de misericórdia, perdoe os nossos pecados. Não é mesmo, Perdoe, Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e, sobretudo, Pai, sela-nos com o poder do Espírito Santo, Pai. Que venhamos a estar constantemente recebendo a chuva temporã, para que naquele dia possamos também ser participantes da chuva serôdia. Nós Amém. precisamos do selamento do Espírito Santo, pois sem o qual não veremos a Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, entregar, Pai. Eu quero entregar todos estes pedidos às tuas mãos, pedindo humildemente que tu venhas a atender, te compadecer de cada um de nós e nos resgatar a cada dia, mais e mais ainda para o teu reino. Pois é em nome de Jesus que eu te peço, que eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, meu paizinho. Continuando nossos pedidos, implorando o seu Santo Espírito sobre nossas vidas, intercessão por outros que a gente ama, que a gente quer também ver no redil espiritual. Eu intercedo, meu paizinho, pela minha tia, a tia Clarice, que ela decidiu agora passar pelas águas batismais, que será sábado. Então, que esse desejo, essa vontade dela entender tudo isso, de querer aceitar o Senhor através do batismo, que seja assim eterno na vida dela. Que ela venha sentir esse desejo, esse amor sempre em seu viver. E que ela continue estudando, aprendendo. Ela é um ser que não tem, assim, muita leitura. Ela não consegue estudar sozinha, porque ela não consegue, assim, interpretar a escrita, mas que o Senhor deu o dom para ela de sempre ouvir e ter o desejo de ir para a igreja e aprender e participar de tudo que ela é convidada, nos pequenos grupos, em grupo de oração, e que o Senhor trabalha com ela, Paizinho. Amém. Pai, ontem nós fizemos o trabalho Impacto Esperança, e eu pude, assim, perceber que fiquei muito triste, porque muitas pessoas que eu própria fui entregar o livro não quiseram receber a palavra, Pai. Isso me deixou, assim, muito triste, porque a gente vê que as pessoas estão tão frias que nem para receber um presente elas não querem, Pai. Elas não querem saber nada com relação ao espiritual. Como é triste, como dói na alma da gente ver pessoas desse tipo. Pai, obrigada por a gente ser assim, sensível à sua voz e
Por exemplo, se alguém me entregar uma literatura, nem que seja coisas boas, mas eu pelo menos vejo e tiro o que é bom, o que não é, eu descarto, mas as pessoas nem interesse têm. Tenha misericórdia, Pai, dos seus filhos aqui nessa terra, principalmente essas pessoas que não quiseram aceitar a verdade. Dá ainda chance para elas de alguma forma, Pai, porque é triste ver essa situação que estamos vivendo aqui neste mundo. As pessoas estão frias, elas não querem nada com o lado espiritual. Também, Pai, tenho aqui a minha amiguinha, a Andréia, que é uma filha assim que foi muito rebelde e ainda continua rebelde. Ela está assim bastante insensível, fria, teve coragem de falar para mim que ainda não se encontrou. Eu amo muito ela, Pai. Eu não queria que ela se perdesse. Eu falo tanto, dou tanto conselho, e ela até vem nos pequenos grupos, compartilha, mas diz que ainda não se encontrou. Eu não consigo entender isso. Então, Pai, por favor, tenha misericórdia dela, ajuda ela, incomoda a alma dela de tal forma que ela possa, sim, entender que ela está errada. Que o encontro melhor que a gente tem não é conosco, não, é com o Senhor. Então, que ela possa entender isso na vidinha dela. Ela tem eu que sempre dou apoio em tudo para ela, mas ela não consegue entender, porque o inimigo está querendo laçar ela novamente a vida horrível que ela vivia. Então, eu peço, Pai, encarecidamente que o Senhor trabalhe com ela, porque ela se acatou em mim de tal forma, achando que eu ia ajudar ela, mas eu sou ser humano. A gente tem a acatar no Senhor e não em pessoas. Paizinho Santo, eu também imploro para os jovens, Pai, por Mateus, por Rodrigo, por Wesley, por Renan, para os meus sobrinhos, Jonathan, o João Vitor, e o Vi, eles estão na igreja, mas assim, Pai, a gente vê que eles estão fracos. Então, por favor, ajuda, sim, que eles possam entender que a verdade a gente tem que buscar com sede, com integridade na alma e no coração. Tenha piedade de nós, Pai. Ajuda nós a entendermos isso. E também, Pai, eu imploro para aqueles que estão acamados, doentes, eu esqueci o nome do rapazinho, mas que fica lá na estrada de Tocantins, que o meu irmão conheceu ele, está tentando ajudar a família, tem 4 criancinhas, estão passando necessidade, ele fez uma cirurgia, está assim, em recuperação, mas não está nada bem. Ajuda ele, Pai, a família, a situação vulnerável que eles vivem, em termo financeiro, e agora na saúde também. Tenha piedade, Pai. Não é fácil. Eu também imploro pelo meu paizinho, que estou aqui cuidando dele, não está sendo fácil. A perda da minha mãe, ele está muito, muito assim, triste. Não é fácil, 65 anos junto, uma vida toda, e agora já uma idade vulnerável, e ainda perder a companheira. Eu sei o quanto é duro isso, mas tenha piedade, ajuda ele, para que ele possa entender. E que a fé dele, Pai, no Senhor, continue assim, forte, porque meu pai é um ser que busca e que quer aprender cada dia mais. Ele é fraco assim na leitura, no entendimento, de buscar sozinho. Mas, graças a Deus, ele tem ouvido bom para ouvir e boa vontade. Que ele continue assim, alicerciado no Senhor, Pai, porque é a única forma da gente vencer as coisas erradas que esse mundo apresenta para a gente. As aflições, as coisas terríveis que o inimigo coloca na nossa frente. Principalmente
a saúde vulnerável que ele está tendo. Tenha piedade e misericórdia dele, Pai. E, Pai, eu imploro o Espírito Santo em minha vida, na vida dos meus filhos, meu filho Felipe, seu servo, continua dando, assim, força para ele, determinação, garra, para que ele continue sendo um servo fiel. Não só ele, Pai, mas todos os seus filhos que são pastores, que realmente se decidiram entregar a vida 100% no trabalho do Senhor. Amém. Eu sempre oro por isso, Pai, porque não é fácil, mas eles têm que ter, assim, 100% a comunhão em Ti, para que realmente eles tenham força para passar para outros. Amém. Perdoa as nossas falhas, continua conosco, e eu imploro também a minha vida, Pai, para que eu tenha força para ajudar outros a trilhar no caminho do Senhor. Amém. Não é fácil. Eu peço, assim, força para continuar o pequeno grupo, que é uma bênção aqui em casa, mas que não é fácil. As pessoas são difíceis de compreender, que elas têm que perseverar. Não é fácil. Então, eu peço, Paizinho, que o seu Santo Espírito continua agindo em nós e assim, cada dia mais, possamos sentir santificado no Senhor, através do seu Santo Espírito. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por ouvir a palavra, nossos queridos irmãozinhos que estão aqui conosco na live, abençoa cada lar de cada um, e que essa semana seja uma semana, assim, abençoada para cada um de nós, Amém. porque teremos uma semana santa, e que o seu Santo Espírito possa conduzir e sensibilizar a nossa alma para não faltar nenhum dia, e assim ainda convidar outros e congregar junto na família cristã. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Tudo isso pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Não havendo mais alguém que queira orar, Senhor, então, continua aqui, nesses últimos minutos que temos, antes de encerrar esse nosso encontro 7. Quero, nesse momento, agradecer ao Senhor por algumas questões, né, da família. Primeira, pela nossa prima, que nasceu, né, a Melissa, a Mel, que estava numa situação de risco, e hoje é confirmado de que a sua mãe poderia até ter problemas, inclusive, de dificuldades de sobrevivência no parto, um parto delicadíssimo. Ela é um milagre, né? A vida é um milagre e ela é um milagre dobrado, triplicado. Ela nasceu, talvez, assim, com algumas dificuldades, teve que ficar um pouquinho na incubadora, mas já saiu, e a gente louva o Senhor pela vida dela, que ela cresça nos teus caminhos, seus pais tenham a melhor decisão de se consagrar ao Senhor dia a dia e educar nos teus caminhos para a honra e glória de Jesus. Amém. Bem, pedimos uma bênção aí sobre a gestação da minha sobrinha, a Luísa, né, que agora sabemos que é uma menina, que o meu irmão, a minha cunhada tenham sabedoria também de colocar nos teus caminhos. A cunhada está aí aplicada em estudar mais e conhecer os desafios da maternidade, da paternidade. Então, que o Senhor encaminhe todas as coisas para a honra e glória de Jesus, na vida da Luísa também. Quanto aos teus filhos, aos teus servos, nós temos muito a agradecer ao Senhor, e nesse momento eu, mais uma vez, consagro aqui cada irmão que aqui está presente. A vida do Genival, a vida do Gero, a vida do Renato, a vida da minha mãe, e de outros que também, hora ou outra, participam nos encontros virtuais que a gente faz. E eu quero agradecer ao Senhor porque ontem, ao visitar ali a dona Nelita e o seu esposo, não me lembro se é Manuel ou São Miguel, são oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida, que cria situações favoráveis, né? Uma carona
fez com que eles aceitassem uma visita, que ontem aceitaram estudar a Bíblia, né? Então, a irmã Amém. Cirlei cuidando dessa família aí, e foi bem interessante, porque a princípio não tinha ninguém para ir lá comigo, e se ela não aparecesse ali, ela e o seu filho na fé que estavam andando, caminhando ali pelas ruas de Nova Brasília, eu não ia ter condições de saber onde ela mora, porque a maneira como ela explicou é só quem é mais daqui mesmo, com referências que não são assim de Google Maps ou localização, que geralmente é assim que eu consigo ir na casa dos irmãos, mas ali a irmã que conhecia mais aqui o bairro, os nomes populares, nos levou até lá, e o Senhor tocou o coração daquela senhora, né? Ela também Amém. não é de muito estudo, não é de muita leitura. Ao ler o texto ali, praticamente parecia uma criança nas primeiras séries iniciais aprendendo a ler. Ela não é analfabeta, mas tem uma dificuldade muito grande de leitura. Então, certamente, ao estudar mais a Bíblia, ela terá facilidade, né, para o envolvimento e relembrar, enfim, as letras e melhorar com certeza ali o seu estudo pessoal com Deus. Quero também agradecer, porque o senhor tem cuidado aí dos meus filhos na fé. Essa semana, infelizmente, aconteceu algumas coisas, nós não conseguimos estudar. Então, peço uma consagração na vida do Alexandre, na vida da Beatriz, na vida da Chantala, seus filhos, para que a graça de Jesus esteja com eles. Amém. O jovem Douglas também quer se batizar, quer se entregar a Jesus, né? Hora ou outra ele aparece na igreja aí, mas ele tomou uma decisão de estudar a Bíblia. Então, nós anexamos ele aí junto ao grupo de estudos que nós estamos fazendo ali na casa da irmã Chan, né? E semana que vem agora, não, nessa semana mesmo, na quinta-feira, vou passar lá, pegar ele e vamos estudar juntos. E aí já temos aí praticamente uma classe bíblica, né? Com 4 pessoas, mais eu, 5. E estamos tentando aí convencer algum adolescente para participar conosco também, para tentar influenciá-los, ajudá-los e abençoá-los aí nessa projeção. Deus Amém. querido, peço ao Senhor que nos dê sabedoria, porque ultimamente os casos que a gente pega são tão delicados, tão truncados, que a gente, mesmo tendo a Bíblia, o Espírito de Profecia, fica difícil a gente resolver coisas assim que são inusitadas, né? Às vezes a gente consulta os nossos líderes, até eles ficam com dúvida de como resolver a situação. Então, as pessoas, nós precisamos muito do teu Espírito. Amém. Sabemos que os problemas existem porque nos falta consagração, nos falta a busca, nos falta a incessante entrega pessoal. Então, peço ao teu Espírito que esteja conosco, comigo. E eu já disse que não importa quantas pessoas apareçam aqui no encontro ou nas vigílias, todo esse momento é principalmente para mim. Eu preciso disso, né, diariamente, buscando e etc. E a gente é abençoado também que nessa jornada sempre tem um ou outro que, junto conosco, tem procurado estudar, tem procurado se dedicar e se entregar a Cristo. Pai, Amém. oramos e intercedemos pela tua liderança, os teus filhos, teus servos, tuas servas aí no vasto desse mundo, aqui no nosso distrito, em toda a divisão sul-americana, no mundo todo, que teu Espírito encaminhe nossa vida. E aqui finalizamos então, pois já são 6 horas, e agradecemos por esses momentos que tivemos aqui nesse encontro. Louvado seja o teu nome, em Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos tirar uma foto então, olhando ali para a tela. No 3, hein? Lá o irmão vai ajeitar. 1, 2, 3. Isso, mais uma aqui. 1, 2, 3 agora no PC. Fechou. Graça e paz a vocês, que a graça de Jesus continue com todos nós. Obrigado, viu? Foi uma bênção estar com vocês. Um abraço também a você, amigo, que está aí nos assistindo pelo YouTube. Até semana. Posso conversar um pouquinho com você, pastor? Oh, com certeza.